Fala pessoal, Tilipa na área, mais um episódio Quebrando a Regra Podcast. Desculpa, não tô conseguindo gravar semanalmente porque minha vida tá um caos devido ao Summit. Mas graças a Deus a gente tá chegando na fase final, praticamente 30 dias pro evento que vai parar a Faria Lima. E vai ser muito legal ter essa troca, principalmente com os jovens de periferia, ter um dia diferente. Poxa, né? Você ter contato com pessoas fantásticas pra gente poder aprender muito, que é o grande objetivo. E hoje aqui nessa mesa maravilhosa, acho que o primeiro apoiador desse projeto aqui, esse senhor carequinha que está aqui nos bastidores, não quis sentar na mesa, porque ele falou, Thiago, agora eu estou passando o bastão. Enfim, mas eu queria fazer uma homenagem aqui para o grande Marco Aurélio, fundador da MHM, assessoria contábil. Obrigado, Marco. Você é uma pessoa muito generosa, tanto na relação profissional que a gente tem com o projeto, me recebeu super bem e hoje eu posso falar, né? Tem um amigo aqui, muito obrigado, viu, Marcão? Tamo junto. E aqui na mesa hoje, o senhor Renan. Boa. Tudo bem, Renan? Beleza, Thiagão? Boa tarde. Como é que tá? Desculpa. Boa tarde. Beleza? Sou o Renan, tenho 32 anos. Que jovem. Sou sócio no escritório contábil Grupo MHM. Tô lá desde 2014. 14? Então faz 9 anos. Entrei lá, acho que tinha 24, né? Vou ser bom de conta, né? Contador tem que ser bom de conta. É, isso aí. Tinha 24 e percorri todo esse crescimento, né? Dentro da MHM. Entrei lá como auxiliar contábil e passei em todos os cargos, funções, até chegar no cargo de sócio hoje do Grupo MHM. Vamos contar essa história aí em detalhes, Vamos cara. Contar, com certeza. Conta pra gente. Aqui, o filho do homem, diretor executivo. Depois dessa introdução fica até pesado, né? Celão, tudo bem, cara? Tudo certo, Thiagão. Obrigado pelo convite, viu? Pô, cara, muito legal, cara. Muito legal vocês estarem aqui pra contar a história do empreendedorismo no Brasil, né, cara? Que eu acho que é o principal. Porque eu falo, Marcelo, a molecada do projeto, não, eu quero trabalhar no Google, no Facebook, na Microsoft. Eu falei, empreendedor? Não, por que não? Tem muita brecha. E a gente conversa muito sobre isso, de como empreender no Brasil e a gente nem combinou aqui, eu não sabia da história do Renan, desses detalhes, né? Verdade. De carreira, né? E uma das coisas que eu falo lá pro jovem, eu falo, gente, a gente vê muito sucesso do Caio, do Zé Elias, do Gustavo Cerbasi. O Gustavo dava livro de graça antes de vender 3 milhões de cópias lá do Casais Inteligentes Enriquece Juntos, né? Queria que você contasse um pouco da história do seu pai, de como é que começou o negócio, conta um pouco aí. E depois a gente entra um pouco na carreira de vocês aí também. Legal. Eu tenho um pensamento que é até engraçado. Hoje em dia a gente vê as pessoas que dão as caras, que aparecem, são as pessoas que deram certo. Só que a gente não vê, e aí elas contam que em algum momento elas começaram, e como elas começaram e tudo mais. A gente não tem contato com as pessoas que hoje estão lá tentando, estão começando alguma coisa. Verdade. Então a gente se baseia muito em podcasts, em vídeos, em cortes no Instagram de quem deu certo. Só que a gente esquece de enxergar como. É muito difícil, eu não consigo. É difícil, mas tem uma hora que precisa começar, né? Então, dado esse contexto, é até uma responsabilidade legal pegar aqui a continuidade do meu pai, do Marco. O escritório MHM foi fundado em 1988, né? Plano cruzado? Vixe, já passou por todo. Antes da URV ainda, bem antes da URV. Inflação 800%. Exatamente. Então, com 17 anos, meu pai se juntou com 2 tios e eles começaram a fazer contabilidade, declaração de imposto de renda de pessoa física. E durante esses anos de 84 até 88, eles ficaram como autônomos, trabalhando, cada um com a sua carteira de clientes, mas trabalhando juntos. E aí, em 88, eles decidiram, né, formalizar o CNPJ. Foi aí que começou a MHM. E, assim, nunca disseram para ele que ia ser fácil.
né? Ainda mais, imagina, com 17 anos, ele tinha tido até então uma experiência, né, de trabalho, começou como office boy num escritório, e foi crescendo, enfim, mas durante 3 anos não deu para fazer tanta coisa, né, dos 14 aos 17. E aí eu olho muito para essa história como assim, ele realmente queria, ele tinha um propósito, né, ele queria fazer alguma coisa. Se a gente olhar para o cenário atual, né, como as coisas são divididas, cada um tem a sua função e tudo mais, não, ele fazia tudo. Ele fazia a contabilidade, ele administrava o escritório, que não, na época era só ele, mas enfim, contato com o cliente. Então, tinha todo o controle dele, né? E aí, ao longo dos anos, ele foi conquistando corpo, foi contratando funcionários. Qual que é o momento certo? Não existe momento certo ou errado, né? Você que vai sentindo a necessidade. Eu acho que a intuição de um empreendedor é mais forte do que muito livro por aí, né? E isso aí você não aprende em lugar nenhum, é você fazendo. Então esse é um espelho que eu tenho dele de que se você quiser fazer, você tem que simplesmente começar a fazer, né? Existe o CEO da reserva, né? O Rony, ele comenta que ele tinha montado uma planilha maravilhosa de controle de estoque. Essa história é maravilhosa. De controle de estoque. E aí fez, e olha, ela faz isso, aperta esse botão que funciona, e foi mostrar pro pai dele. Aí o pai dele olhou e falou, não entendeu nada. E aí o pai dele deu, né, a dica de ouro. Falou, não, faz o seguinte, vai vender. Você já tem o produto, vai vender. Quando essa sala aqui estiver cheia de produto e você não souber mais administrar as entregas, o estoque e tudo mais, aí você já vai ter dinheiro suficiente para pagar alguém para desenvolver isso para você. Então, assim, se você quer fazer, vai lá e faz. Então, nessa segunda geração, né, de um escritório, de uma empresa familiar, que é muito tradicional aqui no Brasil, eu enxergo isso como eu não estou criando algo, eu não estou sendo empreendedor, mas o meu desafio é ser intraempreendedor. Como eu vou revolucionar o escritório que já existe há 35 anos. Uhum. Que já tem uma carteira de clientes consolidadas, que já tem uma estrutura consolidada, uma cultura consolidada. Então, sempre querer, sempre estar em evolução, né? Então, Só o pessoal ter uma ideia, quantos clientes hoje? Hoje a gente tem por volta de 800 clientes. 800 clientes. Quantos colaboradores? 65. Poxa, que legal, hein, cara? Eu falo que é uma responsabilidade ter uma folha de 65 pessoas, né? Eu tava conversando com um grande empresário e ele falou assim, Thiago, não é 65 pessoas ou 1.000 pessoas, é 1.000 famílias. A responsabilidade Diretas, né? é muito grande. Então ele falou assim, a maior dor que eu tinha é quando eu tinha que fechar uma fábrica, né? Porque não era aqueles 1.000 trabalhadores, né? É 1.000 famílias, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. E a gente estava falando aqui nos bastidores, se a gente parar para pensar que 70% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, empresas de 1 a 5 funcionários, né? 65 é desafio, parabéns. E a responsabilidade, né? O peso de você trabalhar assim, eu preciso fazer de tal forma que no fim do mês o salário dessas pessoas vai cair. Exatamente. 65 vidas dependem diretamente de mim, né? Ou da minha empresa e indiretamente a gente pode perder de conta. Perder de vista, aliás. Fantástico. Vamos voltar aqui pro Renan. Comigo. Gostei. Então quer dizer que você entrou lá como auxiliar, cara? Cara, como auxiliar... Como é que foi essa história aí? Como é que você chegou lá? Cara, assim, eu sou um jovem de periferia, tá? Então é importante para mim estar aqui porque eu me identifico com a causa da periferia Pra Faria Lima. Exatamente. Então, assim, eu iniciei lá... Na verdade, eu iniciei a carreira aos 15 anos. Tá bom. Então eu venho de uma família de periferia, porque existe muito aquele, não sei se dizer se é método, né, que o pessoal fala que você tem que esperar 9 gerações para você sair da pobreza. Exatamente, quebrar o ciclo da pobreza. E eu sempre pensei diferente, então tentei buscar muito aconselhamento. O que eu vejo hoje que falta para o povo da periferia em si é um bom aconselhamento, porque tem energia, tem talento, tem pessoas determinadas, tem diversas situações, só que não é muito bem aproveitado porque falta um bom aconselhamento. Desse aconselhamento do qual eu tive. Então eu tive alguns mentores nessa carreira de vida e propriamente dito assim, primeiramente na família. Uhum. A figura do meu pai e da minha avó são figuras que eu tenho como mentoria mesmo de vida, que é acostumar sempre, você vai ter que trabalhar muito para você ter alguma coisa. Não vai adiantar você acreditar que
vai cair do céu ou que você vai ter uma ideia inovadora, pode até que tenha, e a gente vai ficar muito contente. Mas você tem que ter o pé no chão, que você precisa estudar, trabalhar, e aí sim você vai fazendo as projeções da sua vida. Então, assim, eu iniciei a faculdade depois, entrei em estágio via plataformas de estágios na época, e aí segui a carreira dos 15 anos até o 20 no nicho de contabilidade, mas em perícia contábil, que digamos é um outro ramo dentro da Você sempre contabilidade. gostou de contabilidade? Cara, foi o primeiro emprego praticamente. Foi eu vou até mostrar aqui pro pessoal, né, para ver quem se identifica. Eu sempre gostei muito de contabilidade. Eu Dos tatuei números. aqui até o símbolo aí pra Olha galera aí. ver, ó. MHM, tá, pessoal? Contabilidade, ó. Cadê a Mostra câmera nessa aqui, câmera ó? aqui, ó, nessa Contabilidade corre na veia realmente. Olha lá. É o escritório Caraca, meu. que faz, comprova. que O aqui, CRC ó. tá em dia, Né? né? Tá em dia, é isso aí. E aí, cara, entrei na área de perícias e eu sempre tive muita curiosidade em trabalhar com empresas comerciais, contabilidade comercial. E a perícia não me dava aquela oportunidade, Perfeito. que é mais voltada a relatório, outras situações da contabilidade. Eu resolvi mudar. Então eu tive ali a mentoria nessa época de perícia de uma pessoa que eu me lembro até hoje que o nome dela era Cleonice. Espero que ela esteja bem, a gente perdeu o contato. E ela me deu assim total ajuda, auxílio, direcionamento, faça isso, presta concurso, faça desse jeito, Legal. busca a faculdade. Então eu vejo que assim eu tive muito bom aconselhamento para chegar onde eu quis, porque tem um material que me dava suporte, apoio de alguém ali que já tinha passado e passou isso para mim de uma maneira mastigada. Não me deu assim, não, me deu o caminho. E aí eu entendi que aquilo fazia sentido. Depois desse primeiro emprego de perícias, eu trabalhei 1 ano em uma outra empresa e aí eu conheci a MHM. Cheguei lá na MHM, na entrevista, me lembro Não conhecia como se fosse ninguém? hoje, não conhecia ninguém. Cheguei lá na entrevista, o RH, enfim, e aí eu me identifiquei muito com a causa. Uhum. Então eu não estava muito preocupado com a marca. Eu estava preocupado com o que fazia sentido para a minha causa. Eu estava em processos em diversas empresas e o que me conquistou na MHM foi quando eu vi o Marco Aurélio. Então, assim, não é puxando o saco não, né? O pessoal que Careca está lá tá na empresa, famoso, viu? nem É apareceu, isso né? aí. O careca tá famoso, isso aí. Porque eu senti naquele abraço daquele cara algo diferente. Que eu acho que é isso hoje que todas as pessoas buscam. Elas estão buscando marcas, mas elas precisam se identificar com aquilo. Perfeito. Tem mercado para todo mundo, mas você precisa se identificar com aquele seu fornecedor, com o seu cliente, para fazer sentido. E ali fez todo o sentido para mim quando ele me deu a oportunidade, sem nunca ter me visto na vida, perguntou para que time eu torcia e aquilo para mim já foi diferente. Você sempre espera de um dono de uma empresa qual a sua formação, como está a sua vida acadêmica, e faz parte do jogo. E a abordagem do Marco foi uma abordagem diferente. Então, eu acho que isso conquista muito a pessoa, porque você percebe que ali é uma causa além do CNPJ. Então, ali existe um motivo. Ali, cara, depois que eu entrei naquele roteiro, que eu conheci esse cara, eu falei, meu, tudo que as pessoas E o time era o mesmo dele? Não, Palmeiras, Não, tá? Só pra ei! você saber. Pra você E me dar uma contratou foto, mesmo assim? Exato, contratou, Brincadeira, entendeu? Então, por isso que eu tô brincadeira. contente, é isso aí. Éramos rivais. Tá vendo que de não tinha time. preconceito, tá vendo? Exatamente. Exato, É isso aí, exatamente. já me conquistou. E aí eu segui dentro da empresa, da estrutura, vi que as oportunidades que existiam e era simplesmente você fazer o seu melhor. Não era o B te dar a oportunidade, era você construir o que você queria para você. E cara, assim, do meu histórico que eu tive lá, eu trabalhei na minha vida toda em 4 empresas. Uhum. Então eu tô lá 9 anos. Não quer dizer que você está lá 9 anos, você se engessou para o mercado. Você precisa ter Tá aberto. a cabeça o aberta, aprendizado. tecnologia, tá de olho no mercado, porque você não precisa estar numa empresa B ou Y, você pode ser um empreendedor muito cedo. Por quê? Porque falta isso hoje, acreditamos que falta isso, essa vontade de ser empreendedor no Brasil. Tem bastante, mas eu ainda acho que diante dos talentos que eu vejo até na periferia, tem bastante oportunidade. O que eu vejo que falta é esse aconselhamento que eu tive de mentores na vida e também dentro da empresa que bastante gente me ajudou. Um beijo aí para todo mundo, tá, pessoal? Para nossa Boa. equipe aí, pra galera toda. E como é que foi essa história, cara? Vocês, uma empresa familiar, crescendo, chamar esse palmeirense pra ser sócio, né? Cara, Exatamente. Se eu fosse lá do conselho... Eles não brincadeira, gostam muito brincadeira. não, viu? passaria, Mas, né? Não passa. Brincadeira, brincadeira. Mas, poxa, muito legal isso, né? Você sabe que, assim, o conflito geracional é muito claro aqui no Brasil, né? E uma das coisas que eu tento sempre internalizar é que
35 anos não foram construídos de maneira errada. Uhum. Então, eu, como segunda geração, tem que mudar tal coisa? Será que tem que mudar? Ou eu sugiro que desta outra forma a gente chegue mais longe, né? E uma coisa que, assim, todo livro de processo, de como funcionam as coisas, de teoria, não tem, é isso que o Marco fez com ele. Entendi. Isso que o Marco fez com o Renan. O Marco deve, se você ler um livro, ele vai perguntar exatamente o que o Renan falou. Qual é a sua formação, quais são os seus planos, né? Aquelas perguntas clássicas de RH. E o Marco só perguntou que time que o Renan torce. Né? Só pra ver como ele A sairia resposta ali. não foi uma muito brincadeira. boa, né? Mas não vem ao caso. Mas era pra fazer um quebra-gelo. E o medo, na né? entrevista, Falei agora, né? eu torço pra quem? E se eu falar um time que ele não gostar, eu vou ter que mas falar só que o é o pessoal meu. entender que assim, o futebol no Brasil faz parte da cultura brasileira. Apesar de estar morrendo um Sim. pouco, mas foi uma forma do Marco que fez de quebrar o É gelo. isso. Enfim, pra ter uma entrevista até mais confortável, porque entrevista é algo tenso, né? Não é, Marcelo? Com Entrevista é um negócio certeza. tenso. Com certeza. Tem um menino lá do nosso programa que falou, tô sem dormir, tem entrevista amanhã. Entrevista é tenso, né? Verdade. Então, às vezes, só de você, pô, você quer um copo d'água, senta aí, pô, torce pra quê? Quebra-gelo, isso aí. Você quebra, deixa Precisa a ser uma pessoa conversa, né? E assim, mais tranquila, né? E é responsabilidade também da pessoa que será contratada, né, do candidato, enfim, que no caso foi o Renan, de enxergar algum potencial do outro lado, né, na outra parte. O Renan enxergou esse potencial no Marco. Ele olhou o Marco de maneira diferente e tentou atingir o Marco ao longo desses anos. O contato dele com o Marco foi se aproximando cada vez mais, tanto que ele saiu entrou como auxiliar, né, hoje é sócio, então ele percorreu todo esse caminho porque, assim, ele não esperou o Marco chamá-lo novamente. Né? O Marco nunca mais perguntou que time que eu torço, nunca mais perguntou do jogo do Palmeiras, nunca mais falou... Não, mas foi naquilo, ele já abriu a porta para você, né? Uhum. Depende de você, e aí é exatamente onde entra a importância dos dois lados, né? Um de abrir a porta e o outro de manter Aproveitar essa oportunidade. manter essa porta aberta. Ô, Renan, me fala um negócio. Você planejou tudo isso daí? Quando você chegou lá, falou, não, vou virar sócio. Cara, de maneira nenhuma. Eu falei, cara, a primeira derrota do Corinthians, o tanto que eu vou zoar esse cara, ele vai me mandar embora. Mas não aconteceu porque a primeira ele acabou ganhando. Mas daí pra frente o Palmeiras ganhou todas. Brincadeira A gente fala muito do planejamento de carreira, né? E Sim. hoje a gente tem falado também muito do planejamento de vida. Mas aí, com o passar do tempo, você trabalhando com esses monstros, você falou, cara, essa é uma empresa que eu posso crescer. Eu posso. O pessoal de lá tem sempre a cultura, a gente tem a cultura de passar isso pro jovem, de quem a gente contrata, que é assim, cara, a gente tá te contratando e tudo é possível, mas você precisa querer. Eu posso dar o incentivo para você, o subsídio de todas as maneiras. Se você não abraçar aquilo que é seu, não adianta. Você vai ter esforço de todas as pessoas forçando para você virar essa mesa, só que você não quer virar, então não adianta. Então o que a gente passa hoje em dia é essa causa que o Marco conquistou quando eu entrei. É isso que a gente mantém há 35 anos. Então é essa construção de você chegar num lugar ser bem recebido, você vê que pode ter projeção. Não é alguém te dizer que, se você fizer isso, vai ser isso. Cara, você pode mudar tudo. Você pode chegar do Y ao X sem aquele mecanismo que te mostraram como padrão. Você precisa quebrar as regras. Você precisa inovar, fazer coisas diferentes. Quando eu entrei, eu não tinha isso em mente. Eu falei, cara, o que eu vou ser como contador? Assim, porque a figura de contador no passado, até hoje ainda não se tem mais tanto, mas você tinha aquela figura do cara de gravata, com a maletinha e os papéis dele dentro da maleta, o balancete, o balanço, e todo mundo esperava esse cara chegar lá. É o cara chato, que vai te dar uma guia de imposto, ele nunca te ajuda. Ele só vai chegar para te dar imposto a pagar. Eu não queria ter essa figura. Eu falei, o que eu vou fazer da minha carreira? Foi aí que a gente percebeu que o mercado vinha mudando. Eu falei, eu vou acompanhar esse mercado, que por eu ser um sujeito comunicativo, bom de negociação, de persuasão no meu perfil, eu falei, tem mercado para mim sim, por ser comunicativo, mesmo sendo contabilidade. E o pessoal diz muito que o comunicativo está no marketing, ele está na tecnologia. Cara, ele está onde ele quiser. Se o mercado entender que ele é bem-vindo, ele tem como entrar naquele mercado. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, tem como. Eu não vou ser só isso aqui, eu não vou ser eternamente esse gerador de guia. E aí eu fui galgando, óbvio, inovando, melhorias de processo, muitas coisas, e consegui chegar nesse estágio de sócio, mas não foi nada muito bem planejado, não. Foi a oportunidade que eu enxerguei, eu falei, cara, essa junção vai funcionar.
Vai dar certo? Vai para cima. E ali o plano era estratégico a longo prazo, mas ainda sem saber no quê. Hoje a gente já sabe, né? Com mais experiência, onde a gente pode chegar, onde não pode. Então foi tudo construído muito gradativamente. Teve momentos bons, também tiveram muitos momentos ruins, mas a gente aprende. E aí a gente tira lições e vai melhorando para que as novas figuras que estão aí no making-off, os jovens, aprendam com a gente e aproveitem desse momento E você pra sabe eles. que, assim, complementando o que o Renan falou, ele tocou um ponto interessante, né? Do segmento contábil. E aí eu lembrei, em relação ao empreendedorismo, o que, que a gente pode... Às vezes você para e pensa assim, mas eu queria ter uma ideia inovadora, mas tudo que eu penso alguém já criou. E é verdade isso. Como o Renan disse no começo, dificilmente a gente vai ter a sorte, ou vai ter o dom, ou seja lá como você quer chamar, de ter esse insight, de ter essa ideia nova. Mas a questão que a gente precisa sempre lembrar é o seguinte, existe muita oportunidade no mercado, muita oportunidade. Seja criando novas empresas, seja empreendendo, seja criando novos projetos dentro de empresas existentes, né? Tudo que vai depender do seu propósito, né? O próprio segmento contábil, voltando ao que eu ia comentar, sempre foi visto com muito... Burocrático. Burocrático, chato. Não é bacana, assim, você associa automaticamente a palavra contabilidade com imposto, com pagar. Não é legal. Se você ganhar milhões, você também vai ter que pagar milhões de imposto. Eu queria tudo. Não, queria tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é o nosso desafio para remodelar algo que é consolidado no mercado, né? Então, é possível... eu acho que só o mercado financeiro dá certo. Porque uma vez eu conheci um cara do mercado financeiro que ele ganha muito dinheiro e a participação do lucro dele é muito alta e não é bem assim, né? Às vezes você entra no mercado financeiro, já que eu citei esse exemplo, e é completamente infeliz. Então, assim, cara, quanto será que tá na balança? Quanto compensa você perder família, você perder hora de sono para ganhar muito dinheiro? Se esse é seu propósito, vai em frente. Show, vai embora. Continua. Daí que você falou é interessante, porque o Fábio Seixas estava aqui e ele falou, Thiagão, é a primeira vez que eu assisti um jogo de Copa do Mundo com meu pai, porque eu sempre estava trabalhando na Copa do Mundo, né? Ele foi diretor, né, da Globo, vários canais, e ele falou, cara, eu nunca assisti um jogo de Copa com meu pai. Pô, parece pequeno, mas Forte, era né? a profissão Forte. dele, exigia o máximo. Me conta uma coisa, como é que tá o mercado de contabilidade? Porque eu lembro que eu tive matérias de contabilidade na universidade e eu vejo muito pessoal, não, eu preciso virar dev, não, eu preciso ir para o mercado financeiro. Como é que está isso nos jovens? Tem espaço, tem oportunidade? Vai continuar a crescer nesse mercado? Porque todo mundo precisa, né, controlar suas receitas e despesas. Como é que está esse mercado? O que você olha aí para o jovem? Tem oportunidade? Vou fazer um comentário, vou passar a bola para o Renan. Eu acho que a contabilidade está passando por um processo que outros segmentos já passaram e aprenderam a conviver, que é a entrada da tecnologia. Perfeito. Então, aquilo que o Renan falou, a imagem do papel tinha a ideia do contador digitador, que lançava. Era a mágica do contador, né? Uhum. Mensalmente eu pego um saco, encho de nota fiscal, de papel, de extrato, de boleto, uma confusão. Entrego o saco de lixo na mão do contador e aquilo volta organizadinho, bonitinho, tudo, né, departamental, tudo bonitinho assim. Ele é mágico, né? Ele faz tudo e além disso ele me entrega a contabilidade pronta. E hoje em dia isso não faz mais. Por quê? Porque tem a tecnologia para tirar esse trabalho. Por quê? Não é um trabalho glorificado, não é um trabalho bom você ficar digitando, porque você não faz uma faculdade para ficar digitando algo, né? Independente seja no computador ou qualquer informação e tal. Então, o mercado contábil está sofrendo esse impacto da tecnologia muito forte, né? Hoje a gente tem, eu não sei números atuais, mas a gente tem a gente já ultrapassou a quantidade de 20 milhões de CNPJs no Brasil. Uma vez que eu vi, aproximadamente 14 milhões eram MEI. E hoje, não tenho números exatos também, mas a gente deve estar algo em torno entre 70 e 80 mil escritórios de contabilidade no Brasil. Desses, quantos você acha que é assim, tem cerca de 50 clientes? A maioria.
desses 70, 80, 5 mil são grandes, vamos supor assim, né? Então, é difícil, é difícil. A tendência que a gente enxergou nós não temos, não é o nosso DNA fazer algo nesse momento processual e não ter contato com o cliente. Nós gostamos de pensar do outro lado. E é por isso que nós gostamos de inflar um pouco a nossa carteira de colaboradores. A gente quer vender sonhos, né? A gente quer ter gente dentro, trabalhando com a gente, vivendo com a gente, para entregar um sonho para o cliente. Porque, assim, pode parecer que a contabilidade entrega guia, folha de pagamento, declaração, balancete, mas a gente faz o seu negócio rodar. Sem dúvida. Você abriu o podcast de maneira perfeita, falando que você deve muito do DPFL para o Marco. Se ele te mandasse, se você tivesse uma visão, ou se ele te mandasse simplesmente uma guia de imposto, você talvez não tivesse a mesma visão. E a ideia é, o Marco ele vai fazer de tudo, e aí a essência, a cultura que a gente passa adiante para esses 65 colaboradores nós vamos ajudar o cliente. Fantástico. É isso aí. Pegando o gatilho aí do que o Marcelo já inseriu na conversa, hoje o mercado contábil ele está muito nessa transformação tecnológica. Então, assim, para os jovens que têm contato mais frequente com tecnologia em si, é um bom momento para o mercado contábil. Por quê? A tecnologia hoje, sem a contabilidade, ela não funciona de maneira produtiva. Então, precisa-se muito da tecnologia para atingir meta B, meta C. Então, é aliado principal. Hoje, a gente não imagina contabilidade sem pensar em tecnologia. Assim, o mercado, ele tem espaço para todo mundo. Todas as pessoas vão trabalhar com makers, tem espaço para todos. A escolha é o que a sua empresa vai tomar como causa para dar essa experiência para o cliente. Então, o que a gente vê hoje no mercado e também o que a MHM oferece é começar pelo porquê. Então, a gente não dá o tangível primeiro. A gente faz balanço, balancete, avaliação, te dá margem de lucro, EBIT, te dá diversos relatórios, não. A gente acompanha o seu sonho e se você tem um sonho e é nosso cliente, a gente faz parte dele com você. Então, a gente quer crescer junto com você, quer fazer todo o acompanhamento com você. Então, a gente faz essa diferenciação. Então, hoje o mercado, a gente enxerga que tem uma carência do empreendedor desse acompanhamento. Hoje o pessoal se preocupa muito com o tangível. Tá entregue. Cara, é só isso que você quer? É só isso que você realmente precisa? Será que você não precisa de um gatilho de investir nisso ao invés daquilo? Será que você está com esse dinheiro parado na PJ? Não faz mais sentido você aplicar na física? Estratégia, então, né? Exatamente, você não está só cuidando da papelada, da burocracia, você está pensando na estratégia até do negócio junto com aquele empreendedor, né? Enfim. Essa é a nossa causa. Se preocupar com o cliente de verdade. É algo humanizado, a gente tem estrutura para receber os clientes, que isso é importante nos dias de hoje. Não é só virtual, a gente também se preocupa que está aqui, que legal, cumprimentar você. Não tenho, isso é muito diferente. Importante. Tiagão. Na América Latina, um bate-papo. Na América Latina, para mim é fundamental. Exatamente. A gente gosta de virar um pouco o jogo, né? O cliente pergunta, o que você entrega? E a nossa resposta é, o que você quer? Exato. O que você quer receber? Deixa eu ouvir a sua dor, porque senão eu vou falar o que eu entrego, você vai falar, tá muito caro, o concorrente entrega mais barato. Né? Sim. O concorrente entrega mais barato. E não é isso que a gente quer. Eu quero entregar o que vai resolver a sua dor. O que você precisa. Cara, eu não estou conseguindo fazer o meu fluxo de caixa, controlar minhas finanças, não consigo fechar o fim do mês, estou contratando um cara que eu não consigo custear ele, não consigo... Vamos corrigir isso, né? Vamos trabalhar junto com você, vamos ser seu parceiro de negócio. Qual a melhor estratégia? É isso aí. Olhando para os jovens, você falou muito em tecnologia, a molecada adora tecnologia, muito. Né? Enfim. Então, tem uma oportunidade hoje no mercado contábil, financeiro, de diminuir um pouco, talvez, a burocracia através da tecnologia e você ser um profissional mais estratégico. É Exatamente. Isso que você tá então, assim, se você estivesse começando hoje, o Renan há 15, 20 anos atrás, com a visão que você tem hoje, o que você daria de dica para um jovem que quer entrar nessa área?
Pessoal, prestem atenção, façam ciências contábeis. Tá diminuindo. Olhem as estatísticas. Olhem as estatísticas que o curso tá valendo a pena e não tá tendo procura. Então, o que a gente enxerga hoje tá Não ficando... tá tendo procura o curso? Assim, cada vez caiu mais. muito, né? Então você tá me falando que vai faltar contadores daqui Muito 20 em breve. anos. E alguns dizem que vai deixar de existir. Também não vai, viu? A gente é parceiro, quem tem negócio sabe da importância do contador. Então, assim, o que a gente pode dizer hoje para o jovem é assim, cara, é uma área muito boa, cheia de oportunidades, mas escasso de mão de obra. Então, assim, eu vejo isso, dizendo isso para mim hoje, se eu tivesse há 15 anos atrás, como oportunidade. É um mercado que tem oportunidade, mas precisa ter qualificação. Você não vai ser analista de um negócio, avaliar isso junto com o cliente sem você ter a qualificação daquilo que você está passando com propriedade. Então, o que eu digo para o jovem é assim, cara, estude, se dedique, não cai do céu, precisa ir atrás, mas tem oportunidade. Você não vai fazer isso em vão. Em algum momento o seu talento vai ser visto, como o meu foi pelo Marco, pela MHM, e tem oportunidade. Então, assim, cara, investe no seu conhecimento, procurem pessoas que vão te aconselhar bem, procura o da Perifa para Faria Lima, que vai ajudar você nesse currículo, vai te dar todo o suporte que o mercado de trabalho hoje precisa realmente. Caramba. Ô Marcelo, quando você vai contratar alguém, o que é importante para você? Você sabe que hoje, né, é até engraçado a gente pensar que cada vez menos o currículo faz diferença, né? É assim, antigamente você olhava, que faculdade que o cara fez, né, quanto tempo ele trabalhou em cada empresa. Parece até um pouco clichê, mas é verdade. É assim, você tem que olhar qual é o projeto da pessoa. Né? Você tem que você enquanto empresa enxergar se o outro condiz, né, se ele tem match com o que você pretende entregar. Eu acho que esse é um diferencial muito grande. Muitas vezes você aposta em algum profissional, vamos dizer assim, menos qualificado, por N questões, seja por oportunidade ou seja por vontade própria, não vem ao caso. E dá certo, porque o cara tem a vontade de a fome de dar certo. Então, E isso, às vezes, claro que o técnico é importante. Sempre vai ser. Né? Porque só com vontade você não faz nada. Claro, você tem muita vontade de jogar bola e você não sabe jogar bola. Claro, não tem milagre. Exato. Mas já é um primeiro passo. A partir do momento que você tem muita vontade, e aí eu retomo o que o Renan disse, vai atrás. Tenho muita vontade de trabalhar no escritório contábil, no segmento contábil, né? Seguindo nesse tema que o Renan falou, o que eu preciso entregar? O que eu preciso fazer para ser o diferencial? Então, o que você está me falando é o seguinte, sim, precisa ter uma preparação mínima, mas o brilho no olhar, aquela fome para você é fundamental para você tomar uma decisão de contratar uma pessoa. Se a gente retomar um pouco o que eu comentei há pouco tempo, eu sei né, olhando o segmento contábil, eu sei lançar muito bem uma nota fiscal no seu sistema contábil. Cara, o sistema faz isso. Eu sei apurar muito bem o imposto. Cara, é alíquota, é multiplicação, o sistema faz isso. Entendeu? Então, é importante você ter a teoria para saber analisar a realidade do cliente, entender a dor do cliente e traçar alternativas, traçar outros caminhos para conseguir resolver o problema daquele cliente. E aí, o que acontece hoje? É muito grande a diferença de como a geração nova vem. Como chega a geração nova no mercado. Claro que tem uma questão de diferença geracional de querer trabalhar um pouco menos, querer ser imediatista e querer ganhar valores cada vez maiores num curto prazo, mas tirando essa questão de lado, o brilho no olhar, a ideia da tecnologia, a ideia de como a tecnologia vai agregar e não me substituir. Acho que isso é muito... Acho que a gente consegue identificar isso de uma maneira muito fácil nos jovens hoje em dia, sabe? Então, acho que, de modo geral, sim, em toda contratação, a teoria é importante. Só com a teoria você não chega em lugar nenhum. Eu estava falando, Renan, no último episódio aqui com o Paulinho da CrossFox. Certo. O currículo, sendo mal utilizado, ele pode virar até um spam, né? Totalmente. Então, assim, o currículo é super importante. Você tem um currículo estruturado, a gente faz isso lá no DPFL, mas todas as vezes que eu reviso um currículo do jovem, eu falo, tá bom. Aí colocamos aqui
os famosos skills, as Sim, habilidades. Se for que é organizado, me dá um exemplo que você é organizado. Exatamente. Travou. E eu falei assim, me conta lá como é que é seu dia a dia. Aí ele falou, não, eu trabalhava numa barraca de lanches e tal. Eu falei, como é que era a organização? Ah, cara, eu sempre parava ali pra arrumar os ketchups, deixar tudo bonitinho, porque você tá me dando um exemplo de organização. É isso aí. Entendeu? Tangível, Então, assim, né? o currículo, ele é uma carta de apresentação, mas as empresas, não sei se vocês concordam, elas contratam as pessoas baseadas em que problemas elas resolvem, É isso aí. né? Eu gosto de usar uma analogia, né? Um parênteses, que eu acho que é a mesma lógica que a gente segue com clientes, com propostas comerciais. Se o potencial cliente chega pra gente e pede uma proposta, a gente não manda. A gente pede para marcar uma reunião, para entender o que é o cliente, o que ele precisa, e só então a gente desenha uma proposta e entrega para ele. Eu acho que na parte de admissão, vale a mesma coisa. Eu preciso de alguma coisa para você entrar aqui, para você chegar. É o currículo. Chegou aqui, eu gostei desse cara, eu acho que ele tem potencial. Eu vou te chamar para uma conversa, a gente vai conversar, a gente vai entender se esse realmente é o momento certo, né, para isso. Verdade. Se tudo que está escrito condiz, né? Com exemplo tangível, com conteúdo, para ele associar. Às vezes a pessoa fala de organização e ela não tem um modelo, um exemplo, igual você mencionou, e aí você fala, caramba, mas como você se considera organizado sem nem saber o que é? Começa pelo porquê primeiro, né? Esquece o tangível. Eu falo muito pra eles, eu sou bom em construir relacionamentos. Eu falo, tá bom, me conta aí uma pessoa que é seu mentor, que tem uma relação de... Você joga futebol? Jogo. Você não tem um treinador? Tenho. Quantos anos você é amigo dele? 8 anos. Cara, você tem uma relação de longo prazo, você tem que aprender a contar essas Exatamente. coisas, entendeu? Desmistificar o mundo profissional, né? Exatamente. O pessoal também vale para isso. Exatamente. Não, isso é super importante. Demais. É super importante, porque a gente fala muito da questão do equilíbrio, da diversidade, das culturas, mas isso é importante. Uma pessoa que sabe mediar um conflito num campo de futebol, né, Marco? Na hora que tiver ali com um cliente, na hora que o pau tá quebrando, gente, calma. Sempre tem aquele do calma, né? Isso é um skill, cara. Isso aí. Tem uns que colocam gasolina, Exatamente. vai pro pau, né? Alguns jogadores, mas tem uns que vai falar, cara, calma. Deixa disso, Eu acho que eu vi calma. ontem o Fernando Diniz pegando jogador lá no pau comendo. Ele Eu falou, vi, calma. eu vi. É um skill, cara. Apaziguador, É isso enfim. E eu acho que é super importante. E é você saber trabalhar o seu perfil também, né? E entender, enxergar o seu perfil e saber trabalhá-lo. Então, às vezes, você é uma pessoa mais tímida, mais retraída, mais introvertida, mas você tem uma capacidade analítica muito grande. Dá andamento nisso. Né? Ou o contrário. Às vezes, você não é bom no operacional, mas você tem uma habilidade de comunicação muito grande. Dá andamento nisso. É isso aí. O que vale é a troca, né? Essa troca de experiência que a gente cresce. Então, eu percebo que as pessoas hoje têm muito problema de você deixar de fazer algo porque ela considera que aquilo é tudo que ela pode fazer, e não é. Se você conseguir instruir alguém que aquilo que hoje você faz, aquela pessoa vai conseguir fazer ou melhor, ou tão quanto melhor o que você faz, ela aprendeu algo para você poder fazer outra coisa. É nesse ciclo que eu acho que a MHM tem um pulso muito tangível em dizer, somos assim. Porque a gente não fica com apego, eu vou fazer só essa. Não, cara, você já passou por essa etapa, vamos para a próxima. E a próxima, e assim todo mundo cresce. Eu acho que a nossa estrutura cresce muito sólida por conta desses ensinamentos, que a gente passa realmente de coração. Não é algo que a gente trata como robô, a gente trata humanos como seres humanos. E essa experiência que faz o sucesso do cliente perceber que isso é verdade. Quero entrar nisso. Você tá quantos anos, Marcelo? 28. 28. Eu e seu pai, a gente é um pouquinho mais velho, né? São seus olhos. Não parece que Você tá mais próximo da geração que a gente trabalha lá no DPFL. Vocês, né? Sim. A gente está tendo discussões muito grandes, porque a geração dos anos 70, 80, 90, quem viveu a inflação 800%, era o trabalho, né? Enfim, eu já vi até alguns livros que o pessoal fala assim, poxa, o pai chega pro filho, não vou conseguir brincar com você, que eu vou trabalhar. E parece que essas crianças cresceram achando que o trabalho é um negócio ruim, né? Ruim, é verdade. Né? Então ele fala assim, eu não quero trabalhar igual meu pai. Trabalhar não é legal, meu pai fica 12 horas fora de casa. Enfim, as novas gerações estão conflitando essa questão do work hard, né?
enfim, estão falando muito mais do work-life balance, enfim. Só que também a geração de empreendedores é de uma geração que pede esse famoso que a gente chama no mercado corporativo extra mile, de fazer mais. O que vocês podem falar assim? Tudo bem, talvez a gente não precisa trabalhar como a gente trabalhou nos anos 70, 80, 90 ali, pesado, a tecnologia está aí também para facilitar, mas assim, em alguns momentos da vida o extra mile é importante, sabe? Muito. Como é que a gente faz para equilibrar as novas gerações que têm essa dúvida? Eu não quero trabalhar loucamente igual meu pai trabalhou, mas o mercado ainda não se adaptou, cara. Não sei, por falta de dinheiro, de cultura. O que vocês estão vendo? O que vocês podem dar de mensagem para o jovem? É buscar um equilíbrio? Os extremos eu sei que nunca é legal. O que vocês podem falar sobre isso? Vocês sofrem lá hoje um pouco com essas coisas? Sim, com certeza. Mercado, né? Quer começar? Posso falar? Eu acho que uma coisa que a gente... E aí a gente volta no conceito de tecnologia, né? Antigamente você tinha que fazer muita coisa, né? Então vou usar um exemplo de um médico. Se algum paciente chegasse com alguma dor ou qualquer coisa assim, com alguma reclamação, o médico tinha que fazer alguma coisa para tentar investigar o que era aquilo. E hoje você pode contar com raio-x, tomografia, ressonância magnética, com N fatores a seu favor. Antigamente, você vai fazer uma cirurgia, seguindo no ramo do médico, você vai fazer uma cirurgia, é você com você mesmo, você abre um corte enorme, né, enfim, e faz a cirurgia. Hoje é tudo por robô. Então, usar as ferramentas a seu favor. Né? Eu acho que tem essa diferenciação muito grande da geração antiga com a geração atual. Vou contar um caso pessoal meu que, na época, me deu essa visão e hoje eu tenho uma visão diferente, talvez pelo mundo corporativo. A minha mãe, ela fez a segunda faculdade dela e eu estava com 7 anos, acredito eu, e ela fez faculdade de Direito. Minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa, inteligente, e Direito é uma faculdade que você sim precisa ler muito, precisa escrever muito, né? Consome. Consome muito. Não só o direito, né? Enfim, mas falando do direito. E eu via ela com a dedicação que ela tinha, com o esforço que ela tinha de ir para a faculdade. Eu lembro perfeitamente o TCC dela, as horas que ela gastava escrevendo. Ela sempre foi muito do... Ela usa computador numa boa, sempre trabalhou com isso, né? Mas ela gosta do papel e caneta. E ela escrevendo anotações sobre o TCC dela, ela fazia calo na mão, assim, de tanto escrever. E eu olhava aquilo e falava, eu nunca vou cursar direito na minha vida. Perfeito. Nunca. E o tempo se passou e, assim, hoje eu sou formado em Administração, Economia e Contabilidade e estou me segurando para não começar uma graduação de Direito, né? Porque mudei a minha visão, mudei o jeito de olhar. Né? E eu acho que, às vezes, a geração também nova depende um pouco disso. Né? Chega, olha o que é o mercado de trabalho, a fama que o mercado de trabalho tinha, vê, entende como é que é e fala, não, peraí, é diferente. Então eu preciso me dedicar para entregar o que... Antigamente já entregavam isso. Como que eu vou entregar? E aí eu vou entrar no Extra Mile. Né? O que eu posso fazer para me diferenciar? É um curso? É uma habilidade que as pessoas não têm? É um projeto novo? É um sistema que eu vou sugerir para que seja contratado? O que eu vou deixar minha marca aqui? Fazer mais do mesmo? No caso da contabilidade. Desde que eu faço a contabilidade da DPFL, nunca deu nenhum problema. Ótimo. Mais do que não é nada mais do que a sua responsabilidade, o que é esperado de você. Desde que eu entrei para fazer a contabilidade da DPFL, o Thiagão conseguiu aumentar o número de mentorados e de mentores em tantos por cento, os patrocinadores enxergaram valor no projeto em tantos por cento, investidores... Então, você percebe que é bem diferente essa visão? Sem dúvida. Eu acho que... E só para pegar o gancho acho que da questão da sua mãe, você tinha aquela experiência, para você na infância aquilo era um absurdo, e hoje, com a maturidade, você falou, cara, eu entendi. Ela é o exemplo. Eu entendi o que a minha mãe estava fazendo, não é esse bicho talvez de 7 cabeças. É necessário. Esse monstro que eu criei que trabalhar, porque assim, né, imagina você tá na faculdade, os filhos em casa, você não poder brincar, né, enfim. Você tem esse tempo, né? Exato, exatamente. Que vai criando essas coisas. Mas é só a maturidade que deu essa luz hoje na sua cabeça. Exatamente. Criou uma Eu crença, entendo né? um pouco da questão da minha mãe. Uma das coisas, Renan, que eu falo pro jovem também é assim,
Você tem que aprender a controlar o seu tempo, cara. Tem tempo pra trabalhar, tem tempo pra se divertir, pra ir no jogo, jantar com a família. E se você também deixar, se você não cuidar da sua agenda, alguém vai cuidar. Exatamente. O trabalho. Então, a responsabilidade da sua carreira, da sua família é sua, cara. Se as coisas não estão andando bem nesses pilares de saúde, que eu acho que é o principal, família e trabalho, meu amigo, você é o responsável. Não adianta você colocar a culpa, é geracional. A culpa é sua, cara. Totalmente. Você concorda ou não? Totalmente. A culpa é sua, tanto você chegando longe ou não. Você precisa encarar isso como um papel desafiador que é seu. É isso que eu percebo que hoje o jovem poderia ter cada vez mais, sabe? Eu percebo que ainda, em alguns momentos, eu percebi em alguns jovens que falta essa essência do eu quero, eu vou buscar, eu posso. Você falou sobre as horas, o que a gente acredita, como está o mercado hoje, o exemplo do Marcelo aí que ele falou sobre a mãe dele. Eu percebo que, assim, a gente tem essa situação do sempre fazer a mais, e eu sempre tentei pensar de uma maneira diferente. Assim, cara, às vezes só faltou aquele mais pro cara conseguir. Uhum. E foi ali que ele parou, e o outro continuou. Sim. Então, eu pego esse exemplo, um exemplo que eu vi até de mercado mesmo. Então, assim, eu vi uma empresa que, há muito tempo atrás, você é da tecnologia, sabe até mais do que eu, MP3. Uhum. Tinha uma empresa que descobriu a tecnologia, né? E ela vendia os seus MP3 à época, simplesmente com a mensagem assim, ó, vende-se MP3 com 5 GB. Um exemplo. Veio uma outra empresa com a mesma tecnologia. E assim, quem descobriu a tecnologia foi essa primeira. Sim. Veio uma outra empresa que a tecnologia já existia. 1000 músicas no com seu 1000 bolso. músicas no seu bolso. Aí, tá vendo? O cara de tecnologia é sensacional. Então, o que eu percebo disso é o a mais que Perfeito. o cara pensou, e esse aqui tava só vendendo o tangível. Uhum. Ele não estava preocupado em vender Perfeito. o marketing do que ele vende. Então, quem estava aqui no 1000 bolso, falou, cara, eu estou vendendo 1000 bolso e de repente o 1000 músicas no seu bolso é 2 gigas. É, Lá você ainda pagaria um preço Sim. menor para ter mais Sim. memória para Não, eu suas gosto. canções. E aqui não. eu gosto. Então, esse a mais eu enxergo hoje que assim, as pessoas sempre buscam equilíbrio em todos os setores da sua vida. Mas eu acho que o a mais, para qualquer coisa, quando super- você está decidido no perfeito. que você quer, vai fazer sentido. É o caso do Oscar, né? Ô, Tiagão, Exatamente. desculpa, Ele fala falar. mão santa. Ele falou, mão santa, É. o caralho. Você Exatamente. não sabe o quanto eu treinei. Quanto que eu Acertar bati aquelas essa bolas bola. de 3 lá. Exatamente. Aí você fala mão santa. É isso né? aí. Mas Você fala- sabe, não, eu ia só fazer uma provocação que você falou, né? Que é extremamente importante você cuidar de todos os momentos, né? De cuidar da saúde, cuidar de família, ter os seus horários para cada coisa. E teve uma frase uma pergunta que eu recebi e aí acho que nesse momento me deu um estalo assim de qual é o seu hobby? E aí eu olhei para trás e falei, cara, o meu hobby eu amo trabalhar, amo. Talvez pelas condições que, né, por estar numa empresa familiar, por fazer uma coisa que eu gosto, enfim, não sei exatamente a resposta, mas eu amo trabalhar. E a única coisa que me veio na cabeça, a resposta pronta, Trabalho. foi trabalho. Eu falei, caramba, na época eu devia ter uns 26, Será que eu 25 gosto anos. disso mesmo? Você deve ter Então eu pensado. falei, Tá nossa, louco. mas com 25 anos eu só vou falar, eu não gosto de viver também, né? Então tem os dois lados. Não, sem dúvida. Deixa eu fazer. A gente tá chegando no final porque tá bom o papo, hein? É A isso hora aí. correu aqui. É isso aí, rápido. 2 perguntas aqui pra gente acabar. A primeira eu vou falar da faculdade. Tem muita gente falando, pô, a faculdade tá antiga, não precisa mais de faculdade. O que vocês acham? Precisa, não precisa? Boa pergunta. O que vocês acham? Boa pergunta. Quer responder? Eu respondo primeiro. Vai lá. Pode falar. Cara, eu vou ser direto. Bem direto mesmo. Eu acho que assim, você tem uma causa. O que você quer? O que você quer exige de você conhecimento técnico? Você precisa ter um estudo que comprove Ser médico que sem você ser- foi fazer adquirir isso. faculdade. Um exemplo. Você vai tirar a carteira de habilitação. Eu tenho que fazer o curso. Você vai ter que fazer o curso. E quem vai te dar a aula não é alguém que não saiba dirigir. Você vai querer um professor cadastrado, um cara que te comprove que aquilo é a propriedade que ele sabe te passar muito bem instruído. Então eu penso que assim, cara, existe aquelas pessoas que vão sempre dizer que tem técnicas que você não precisa estudar, que não faz sentido, basta ter no sangue, mas tem que ter o a mais. E eu acho que o a mais com qualificação é sempre a propriedade maior do conhecimento. Então, se você tem conhecimento, cara, e você tem atitude, você tá parado porque você quer, porque Conhecimento tem também ninguém espaço. tira, né? É Exatamente, seu, né? é seu. Né? É seu. O
que você acha? Perfeito, não tem nem o que acrescentar. Estamos aliados, alinhados. Tamo junto. Então, isso aí. É exatamente isso. Se depende, beleza. Se não depende, cara, é aquilo que a gente falou do vai vender, vai atrás, começa, Aí. faz alguma coisa. Mas sabe o que eu falo, Marcelo? Principalmente pro jovem da periferia, porque a faculdade é importante. 4 horas a menos no ambiente de violência. É isso aí. Tem tudo isso. Sem Você dúvida vai estar nenhuma. conhecendo gente nova, você tá ampliando o network, você tem o seu mentor que é o professor. Você sai daquela Você zona, pode né? arrumar namorado ou É. namorada, arrumar um trabalho na faculdade. É isso Eu aí. vou, Entendeu? eu vou tentar então falar assim, eu concordo com o Renan. Pode ser que a aula de TGA esteja antiga, não sei, como Ford fazia os carros. Pode ser, mas eu acho que todo conhecimento é válido. Mas a primeira coisa de um jovem que chega para mim e fala, eu fiz faculdade, e a pergunta agora é online ou presencial? Não, presencial. Fala, poxa, esse cara, 4 anos, esse cara é um cara de início, meio e fim. É isso aí. Você é um cara de longo prazo. É isso. Eu acho que Ele já pensando- deu uma mensagem, tô errado, É, Marco? é. Esse cara é de longo isso, prazo, tá eu preciso de um pensando cara de só no longo prazo. hoje, né? É isso mesmo. aí. Entendeu? Eu tenho a seguinte visão. Agora tentando falar com a outra vertente, né? Com outro ponto de vista. Eu sou apaixonado por estudar também. Apaixonado por estudar. Tanto que fiz 3 faculdades, me inscrevi num MBA agora e o direito ainda está no radar, mas isso é uma conversa para depois. Porque eu acho que aprender a teoria te molda para vivenciar a prática. A prática é muito rica, sim. Sim, você aprende coisas na prática que dificilmente vão te ensinar na escola. Mas com o que você aprendeu na escola, você sabe viver a prática. É meio uma troca de um jogo de palavras aí, mas eu gosto muito da sala de aula. E isso envolve tudo, né? A sua comunicação, a forma que você apresenta um trabalho, a forma que você faz um trabalho em equipe, a forma que você tem a experiência de fazer uma prova, de ficar tenso, de ter prazo para entregar. Então, acho que tem muita coisa na escola, na faculdade, né, propriamente dito, que no escritório, o mundo corporativo vai te entregar. Talvez não da mesma forma, né? Porque o mundo corporativo te cobra aquilo e você tem que desenvolver sozinho. A faculdade te ensina, né? Então, tem essa diferença que eu sou fã de faculdade por isso, né? O Thiago disse tudo. Aquele momento que você tá ali, você vive só aquilo te cerca e acaba te dando a ideia de que só aquilo é mundo. Quando Sim. você vai para uma faculdade, você trabalha num lugar diferente, você descobre que o seu mundo não é só aquele. Então, acho que é isso que faz a gente desenvolver o jovem hoje. Marcelo, eu trouxe camisa aqui pra você levar pro seu pai. Aqui do torneio que a gente fez de beach tênis. Olha lá. Falaram que beach Ai. tênis era esporte playboy. Falei, a gente vai fazer um torneio lá com a molecada e depois eu mando mais Ah, legal. pra galera. Bacana. do Valeu, evento do ano Thiagão. passado. A Show gente de vai bola. se encontrar lá no Summit lá. Com certeza. Show. Obrigado mesmo. Mas só pra encerrar, a tecnologia vai acabar com os empregos? É a pergunta que me Boa fazem. pergunta, hein? O que vocês acham? Boa pergunta. Acabar não vai. Se você usar ela como aliada, ela vai Bingo. fazer você gastar menos Não horas alinhei, e hein? ter horas para Nós ganhar em não outras alinhamos aqui nos coisas. É bastidores. isso aí. Eu sou aliado Tamo da alinhados. tecnologia e meu emprego não vai acabar. Tamo junto. Pessoal aí da quebrada, É. não cai nessa não, viu? Estudem, parem de ficar aí falando do que não importa e vamos estudar. É isso Eu que penso qualifica o igual, nosso país. cara. Exatamente. E é assim, o que a tecnologia pode fazer que não tem, que você não tem mérito no seu trabalho, né? Aqueles trabalhos manuais, Claro. para que você vai fazer? Claro que assim, a tecnologia, a gente vai falar de uma construção de uma casa, existe a construção 3D e tudo mais, mas também é necessário um serviço de engenheiro, um serviço de pedreiro, um serviço de médicos. Tem o robô, mas tem alguém para operar o robô. Fantástico. Enfim, então são N casos que Fantástico. não vai acabar. Não Eu vai falei acabar. lá no Senac, lá no Itaim Paulista, eu dei uma palestra, e um jovem me fez essa pergunta e eu replico aqui, né? Eu falo, fica de pé, me dá um abraço. Eu falei, a tecnologia nunca vai Nunca vai acabar com isso. Eu não vai gosto conseguir, de cara, pensar, isso aí. tocar, sabe? a tecnologia também vai nos possibilitar voltar a viver, a ter contato, né? Às vezes a gente passa 12 horas no escritório, não vê marido, não vê esposa, não vê filhos, não vê isso, né? O Marco, acaba a última historinha para a gente caminhar para o fim, o Marco ele fala, né, que quando ele começou em 88 e eu nasci em 1994. Nessa época ele não me viu crescer. Ele trabalhava de domingo a domingo, né? Então ele me levava de sábado para jogar bola. Eu até Me emociona. ele me levava para jogar bola
ia lá, me buscava e eu ficava brincando no chão do escritório. Achava aquilo o máximo. Ah, E ele trabalhando, né? Então... Você tá me emocionando. É. O Marco tá ali Marcelão, chorando, pra quem não tá vendo, eu tá? não sabia que você tinha 28 anos e eu queria aqui publicamente dar os parabéns pelo seu pai. Vamos Você bater é um uma cara palma. muito maduro. Muito maduro pra Boa, 28 Marcão. anos, Obrigado, cara. obrigado. E fazia anos que eu não conhecia alguém tão maduro. Eu achava que o Marcão tinha 38, pela experiência. Tem cara, né? Tem cara. Você tem um pai mentor. Parabéns, Marco. E a mãe, mãe. parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Demais. Galera, gostaram? Demais, né? Eu gostei Show de demais. bola, muito. Dia 27/9, DPFL Summit. Tiagão, só pra manda complementar os aqui, recados aí. só parabenizar pelos dois Pô, projetos, que pelo isso. Quebrando a Regra, Tá pelo assistindo. DPFL. Eu acho que assim, são poucas as pessoas que a gente falou tanto de projetos, Causa. né, de causa, de propósito, e são poucas as pessoas que se preocupam com o outro. E o que você tá fazendo é bonito demais. Tamo junto. Isso aí, Então, cara. Obrigado, parabéns Marcelo. mesmo. Bem mesmo. Show de bola. Gostaram? Mais episódio, Live Sport, João Palomínio, Rodrigão. Põe os QR Codes na tela, a gente tá atrasado. Quem quiser ajudar o DPFL, pode colocar aí. Quem quiser acessar o site, ter mentoria, ter curso. Cara, eu falo pra galera, curso de vendas é super importante. Depende se você vai ser médico, dentista, contador. Top. Tem que fazer curso de Galera, vendas. acessem, viu, galera? Não a gente perca fala, tempo, viu? Vamos pra cima. Vamos ler mais, vamos pra faculdade, e é isso. Deixe seu café lá pro DPFL. Marcelão, Show. né? Obrigado, mais um Valeu, episódio. Thiagão. Quebrando a regra. Beijo, Tamo pessoal. junto. Beijo, Tchau. pessoal da MHM. Tamo junto aí, viu? Obrigado. Abração. Valeu, Tiagão.